Galera, bem-vindo a mais um vídeo do seu, do meu, do nosso canal RBS Mengão. Vamos estar aí trazendo, entre outras, né, a notícia da seleção brasileira. Vamos estar falando da atuação de ontem, né? E aí, vocês gostaram da atuação de ontem? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da atuação de ontem. Vou estar falando aqui, né, e dando aqui uma nota para cada jogador que atuou aí no jogo de ontem. Também vamos estar trazendo para vocês também aqui, né, o Flamengo que voltou a treinar ontem, né? E vamos passar aqui uma entrevista aqui do Everton Araújo, né? Falando aí, né, a respeito aí dos jogadores aí que deram maior força para ele aí, né? Que quem se inspira, né? Alguns até conversaram com ele aí, deram sempre aquela força aí, vamos estar passando também para essa belíssima fase do jogador aí, jogador pretendido, né, por dois gigantes da Europa. Você que chegou até aqui e não é inscrito, tem um botão aí escrito inscreva-se. Inscreva-se no canal, acione o sininho da notificação e deixe aquele like para vocês estarem recebendo sempre aí os nossos vídeos. Todos os vídeos que nós colocarmos aqui, você vai estar sendo notificado, beleza? Dito isso, vamos lá então, né? Porque a seleção brasileira ontem venceu o Haiti por 3-0. O primeiro tempo foi até um primeiro tempo movimentado, né? Mas longe de ser aquele primeiro tempo ainda aguardado pelo torcedor brasileiro, né? Primeiro tempo ali, né, que o Brasil marcou um pouco em cima, né? Uma atuação muito boa de alguns jogadores, outros jogadores, né, não gostei tanto, mas a gente temos que lembrar que é o Haiti, assim como no Campeonato Brasileiro, quando o time pega um adversário que é fraco, né? Nem brasileiro, vamos dizer o carioca, né? As pessoas falam assim, isso aí não é parâmetro, não. Haiti não é parâmetro nenhum. O Brasil, achei que ainda foi pouco ainda, 3-0. O próprio comentarista Romário, lá na ex-jogador, né, na Cazé TV, apostava no 6-0 para o segundo tempo. Os brasileiros todos, né, imaginavam isso até pelas dimensões da seleção do Haiti, que é muito fraca, né? E sendo assim, todo mundo esperava aí uma atuação melhor da seleção brasileira. Tivemos ainda alguns erros, né, acontecendo na seleção brasileira, alguns erros bobos, né, e alguns jogadores que não deveriam estar jogando, né. Infelizmente, tem aquela coisa de jogador de confiança do técnico, né. Casemiro é um que não deveria estar ali, né, já jogou bola e tal, é um jogador veterano, mas cara, não tem apresentado um futebol até agora para poder ser titular dessa seleção brasileira, que também não é grandes coisas, vamos ser sinceros, né? Eu sei que muita gente aí vai querer me dar paulada, mas é uma seleção que não empolga, tá? Se vai longe, se não vai longe, eu, nas minhas crenças, né? E vamos dizer assim, pela normalidade e pelo futebol apresentado até agora, a gente não vai esperar uma seleção brasileira sendo uma finalista pelo futebol apresentado. Mas futebol é uma coisa que não tem lógica, né? Por isso que é apaixonante. Por isso que na loteria ninguém acerta. É ruim de acertar. Porque você vai pela lógica e nem sempre a lógica vai acontecer. Eu me lembro de uma Libertadores pouco tempo atrás, foi até o Fluminense que foi campeão, e o time do Boca Juniors chegou na final, jogou mal para Deus, empatou muito, se não se classificou, não se classificou assim, né, entre os primeiros ali do grupo, se classificou, né, entre os, acho que foi a pior segunda colocação, cara, os caras entraram aí e fizeram a final, né, aí que a gente vimos o quanto o time do Boca Juniors era ruim, né, jogando a final, não jogou nada, não ameaçou o Fluminense em momento nenhum, o Fluminense atropelou e venceu o jogo. Então, assim, mas ele foi com empate, tropeçando, ninguém dava a eles. Inclusive o Palmeiras, que fez os primeiros 3 jogos, 6 jogos, né? A fase de grupo, passou ali com melhor campanha, saiu fora e o Boca Juniors chegou na final. Então, mata-mata, assim, não tem como você definir. Às vezes você olha as melhores seleções não chegando e às vezes uma seleção mais fraca conseguindo ir até a final. Mas que dá para poder empolgar, não dá, né? Fica difícil a gente ver essa seleção brasileira jogar. Então vamos lá. Eu coloquei aqui nas minhas notas, né, o Alisson. Eu dei bom para o Alisson, porque o Alisson fez algumas defesas, inclusive uma que a zaga falhou na pequena área ali, no final do jogo, cabeçada. Cara, o cara fez aquele remate ali, ele conseguiu defender, né?
aquele remate de praticamente de cara, foi mais umas 3 defesas que ele fez também, boa ali, mas é um goleiro que não me passa confiança, né? Eu acho que dos três, a minha opinião ainda continua sendo essa, o Everton é melhor do que ele, do que o Ederson, né? Mas ele é o titular e tem que dar o mérito a essas 3 defesas que ele fez, aí, mais essa da pequena área ali, que o cara fez aí na cobrança de escanteio, e senão teria sido o gol do Haiti, né? Lateral direito, Danilo, eu vi até um companheiro de YouTube falando aí, atuação segura do Danilo, né? Porque eu sou flamenguista, que eu vou passar a mão na cabeça do Danilo, né? Danilo ontem teve 2 erros infantis, né? Ele pega a bola na direita e atravessar essa bola, não sei o que deu na cabeça do Danilo, né? E o cara do Haiti pegou, rapaz, é porque é o Haiti que eu tô falando, né? Se fosse a Argentina, se fosse a França, se fosse a Holanda, até essas seleções africanas, algumas ia causar uma dor de cabeça para a defesa do Brasil se não tomasse um gol, né? E a outra foi um recuo que ele deu para o Alisson, né? Que ele recuou lá, cara, no aperto, o Alisson teve que se virar para tirar aquela bola de lá. Também não vou dar para ele uma nota boa, vou dar regular, né? Foi regular, não apoia muito, fica mais defensivo, até por conta da idade também, não consegue fazer aquela ultrapassagem ali, o ponta tá ali, né? Chegando ali, mas às vezes acontece muito isso, aquele menino que se machucou aí, né? Do Flamengo, né? Que foi do Flamengo. Ele fazia muito isso, o Wesley, né? Fazia essa ultrapassagem no Flamengo, faz isso na Roma, faz a ultrapassagem o tempo todo, e ele não consegue fazer isso por conta da idade. Ele não consegue na linha de fundo fazer um cruzamento, né? Eu até brinco, eu chamo ele, o Alexandre, e o Douglas Santos também, cão castrado, porque não cruza, né? É difícil esses caras chegar na linha de fundo e esperar um cruzamento deles, é quase que impossível. São jogadores que ficam mais no defensivo ali, na defensiva, consegue até fazer um papel razoável, mas indo para o ataque é complicado, não pode se esperar muito desses jogadores. Mas ele e o Ibañez, ele é melhor porque ele era lateral e se migrou para a zaga, né? O Ibañez é zagueiro e na lateral não deu certo. Mas ainda assim, né, eu vou dar um regular para ele. Marquinhos foi bem, né? Normal, também não foi muito exigido. Às vezes que foi também ali, ele conseguiu atrapalhou, tem uma hora que ele pisou na bola, deu uma atrapalhada lá para tirar a bola lá, mas, né, não tomou gol, então eu dei um bom para ele. Já o Gabriel Magalhães, muito lento, né? Um zagueiro que o técnico também gosta muito, mas eu acho muito lento, entendeu? Também um cara altão, né? Mas que as bolas aéreas, às vezes, lá, não sei o que acontece, que ele não consegue tirar, né, cara? Mas eu dei o regular para ele também. Não achei que ele foi bem, e às vezes que foi exigido também. Não gostei muito do Gabriel Magalhães, eu acho ele muito, muito lento. Inclusive aquele jogo contra o Marrocos mostrou isso, né? Ele saiu correndo e parece até que ele corre para não chegar, né? Parece que está meio cansado, mas eu dei um regular para ele. E o Douglas Santos, né? Também é outro cão castrado, não cruza, fica ali naquela intermediária, vai ter um meio campo, quando vai lá não faz ultrapassagem, joga aquele arrozinho com feijão ali, né? Fica ali, vai. Teve 2 bolas, né? Que ele tentou descer nas costas dele. Aquele camisa 8 lá do Haiti chegou sozinho, cara, para cruzar a bola, para entrar ali. Conseguiram bloquear ele. E o outro, se eu não me engano, acho que foi o lateral direito também, que também entrou sozinho pelaquela zona dele ali, né? Ele deixou também ali esguarnecido. É um lateral fraco, inclusive estou vendo aí movimentações, né? Os YouTube, a torcida do Flamengo, que é o Douglas Santos. Opa, Douglas Santos vai resolver o nosso problema? Cara, o Douglas Santos não é nada demais aí do que o Alexandre, do que esse menino aí que foi do Fluminense, Ayrton Lucas, que está no Flamengo. Não vejo nada demais nesse cara, não. Acho que não vai mudar nada, não vai ser o lateral, né? E aí eu vi o cara falando, não, mas o Zenit não vende, jogador fácil, é difícil tirar do Zenit. Cara, não vejo nada demais nesse jogador, um jogador muito comum, porque ele deu uma declaração aí, que ele não era conhecido no Brasil, né? E jogando na seleção agora, as pessoas estão muito procurando, né, perfil e tal, como se ele jogasse no Flamengo, né? Aquela famosa cavadinha, mas para mim é um jogador normal, não vejo nada de extraordinário, nada de, entendeu? Nada disso aí, jogador comum, igual os que estão lá no Flamengo. Não vejo nada aí da torcida querer, só vai trocar nome, mas futebol. Inclusive o Ayrton Lucas eu até prefiro, porque é mais agudo, vai muito mais na linha de fundo, né? Só não tem sequência de jogos do que esse menino aí. Pulando para volante, né? Casimiro, para mim, regular, né? Muito abaixo Casimiro. Casimiro aí também não tem
jogado absolutamente nada, está ali por causa do nome, porque joga lá fora, né? E o técnico é o homem de confiança do técnico. O Fabinho entrou no último jogo, entrou muito bem. Achei que o Fabinho fosse tomar essa posição. O Danilo, quando entra bem, mas não. Enfim, o cara prefere o, o Casimiro, tá? Então para mim, regular, tá? O Casimiro. O Bruno Guimarães ontem surpreendeu, fez uma boa partida também, não teve aquela marcação firme em cima dele como nos últimos jogos, né? Um time mais aguerrido, um time fraco, como eu falei, não é parâmetro, mas fez uma boa partida também. Tem que dar um mérito, jogou bem, chegou na frente bem, né? Na marcação, às vezes, eu acho que ele pega um pouquinho, mas foi bem, foi muito bem. Enfim, o Bruno Guimarães também gostei muito. O Paquetá, para mim, eu vou dar ótimo, nada de flamenguista, tá? O cara deu passe para gol, o cara voltou, marcou, jogou mais naquela posição, né? Eu gosto mais dele na posição desse menino do Bruno Guimarães. Segundo homem, é assim que ele estava jogando, voando no Flamengo. Ontem eu até critiquei o técnico, que estava botando ele de ponta direita, inventando posição para ele. Se você convoca o cara porque ele está se destacando no clube, você tem que olhar a posição que está destacando. Não, está destacando como segundo homem. Então, se eu quero ele no meu time, eu tenho que levar como segundo homem. Ah, mas eu não tenho meia, vou levar ele. Não, aí tem outros caras aí, né, que vão atuar melhor naquela posição, né? Então, eu já não gosto de ficar inventando, botando o cara de ponta direita, ponta esquerda, por isso que está lá. O Vinícius Júnior tem os jogadores que estão lá. Então, para mim, ele tem uma atuação ótima ao lado do Vini Júnior também, que eu vou dar ótimo também, porque além do gol que ele fez, né? Ele recebeu o passe, ele deu alguns dribles, né? Eu estou dando um ótimo, galera, pela circunstância, tá? Também não um ótimo que eu estou dando pro Vini assim, mas o Vini tem hora também que ele, entendeu? Tem uma bola que ele entrou pela esquerda e o cara tocaram para ele, ele pegou a bola, driblou um, pensei que ele ia bater, ele driblou outro, saiu da área, voltou, rodou, falei, cara, pronto, não faz um gol mais, né? Não tem aquela objetividade, tem hora que ele se empolga, mas pelo elenco do Brasil e pela atuação, eu sou obrigado a dar um voto para ele pelo conjunto da obra, tá? Porque os outros também estão bem abaixo. Aí vamos passar para o centroavante, né? O cara fez 2 gols, também não jogou. Eu vou dar uma nota boa para ele, não vou dar ótimo não, porque ele fez 2 gols. Primeiro, o Matheus Cunha também eu acho muito fraco, o Matheus Cunha. Cara, não sei como esse rapaz joga no Manchester, não acompanho muito futebol aqui fora, até acompanho um pouquinho, mas tem alguns jogos que a gente vê que é muito chato, né? Principalmente quando é time pequeno contra time pequeno. Aí eu não tenho muito saco de ficar vendo esses jogos, não. Até porque eu vejo o Flamengo, tudo do Flamengo, mas não sei como que é o Matheus Cunha lá, não. O pessoal fala, né? Na época do Romário, essa época atrás lá, quando tinha Ronaldo, a gente via que os caras faziam de tudo, né, cara? Assim, cada jogada ali daquilo passava nos esportes todinho. Hoje você não vê muita atuação, tanto que você olha o esporte, você não vê assim, ninguém falando, a não ser que você for nos canais de streaming, né? Para você ver lá canal fechado, né? Aqueles debates de canais que só falam de futebol inglês. Antigamente não, você via o Globo Esporte, você via um outro programa e aí passava aquela jogada do Ronaldo em vários canais, você via aquilo ali. E não tinha YouTube, não tinha nada disso aí, mas você via. Hoje você, com toda a informação que você tem, você não vê muito, né? Falar desse rapaz. Então, o Matheus Cunha fez um gol que o cara foi tirar a bola, chutou no pé dele, a bola entrou, né? Todo enrolado. E o segundo gol também, ele fez o gol, mas eu achei muita falha do goleiro, porque ele, em vez de, como centroavante, de entrar para dentro da área, não, ele pega a bola e vai abrindo. Ele abriu e aí o que sobrou para ele foi chutar, porque para ele voltar não tinha como mais. Ele chutou e o goleiro aceitou, né, cara? Pulou pro lado errado, o goleirão também do Haiti, goleirão não tem muito o que se esperar. E ele fez o gol, comemorou, beleza, dei uma nota boa para ele. Mas se ele pega essa bola e sai com ela pro lado esquerdo, em vez de entrar, né? O cara tem que vir da ponta para o meio. Ele não tem que pegar do meio para a ponta. Ele exatamente recebeu a bola. Então, ele pegou essa bola e chutou, né, cara, no canto do goleiro. E o goleiro conseguiu pular para o outro lado. Achei falha do goleiro. Mérito dele que deu o chute, fez o gol. Mas eu dei para ele uma nota boa. Não achei nada demais. Se fosse com um time grande, como os outros jogos aí, contra o Marrocos, ele sequer viu a bola, passou despercebido. E o Rafinha, hein? Rafinha. Complicado, hein, Rafinha?
Rapaz, o cara aqui falou que dava na cara de argentino, batia na bola, no pé. Ô, Rafinha, quando é que você vai jogar na seleção, hein, Rafinha? A gente fica torcendo, cara, aquele gol. Meu filho gritou aqui, nunca critiquei. Aí o cara tava impedido. Puxa vida, que lasqueira, né? Até na hora do cara fazer gol, o cara, a gente tem, quando ele faz gol, depois ele recebe uma bola, limpa sozinho, recebe a bola, cara, ele dá uma cavadinha, a gente foi cabista tentando direcionar aquela bola para gol e não acertou. Rafinha regular também, para baixo, tá? Vou dar ruim para ele não, vou dar uma regular, né? Some do jogo, parece pouco, né? Algumas jogadas ele fez pela direita lá, ele tropeça na bola. Rapaz, não é o Rafinha do Barcelona. Não é um grande jogador, né? Ali, a gente está falando agora de futebol agora, mas no Barcelona ele funciona. Infelizmente na seleção eu torço para ele funcionar, cara. Às vezes eu fico ali, vai Rafinha, torcendo, né? Porque é um dos destaques, é um dos jogadores dessa geração de hoje que o pessoal ainda leva uma fé, né? E o Rafinha não consegue, infelizmente, não consegue mostrar o futebol dele no Barcelona. Essa de bola no Barcelona ele não costuma perder, não. Mas na seleção, infelizmente, tem jogador que quando bota a camisa pesa. E o Vinícius Júnior, por incrível que pareça, está chamando a responsabilidade. O Ryan achei bom, tá? Não jogou o tempo todo, entrou, mas ritmo de jogo ali eu achei ele bom, tá? Muito bom. O jogador esforçado, aparece, né? Briga, entendeu? Inclusive até apareceu mais do que o Rafinha. O Rafinha apareceu nos lances de conclusão, mas ele aparece mais. O Hendrick também, bom, já apareceu fazendo gol, que pena que estava impedido também. O menino chegou com muita força, com muita vontade, né? Eu acho que se tiver mais tempo, eu acho ele muito, não é pouco não, tá? Muito melhor do que o Matheus Cunha. Ele é muito melhor que o Matheus Cunha, não é pouco não. Mas, infelizmente, aí o Danilo também entrou bem também, né? Não tão no último, como no último jogo do Marrocos, mas entrou bem também, né? Esse jogador gostaria de ver de titular. Gostaria de ver os três de titular. No próximo jogo, se o Rafinha estiver fora, eu queria ver os três jogando aí de titular. Então é isso aí, galera, que é da seleção brasileira. Agora vamos falar aí do nosso Mengão, beleza? Vamos estar passando para vocês aí do Mengão, virando a página, saindo de seleção e entrando para o Mengão. Vamos ver aí a entrevista do Everton Araújo, falando, né, que o Felipe Luiz, o Davi Luiz, né, deu alguns conselhos para ele, alguns bizu ali, né, ele gostava muito do Gerson também, hoje o Jorginho tem dado esse apoio para ele aí, vamos ver aí, então, o Everton Araújo. Acho que não tem um nome específico, que é todo um processo, né, são vários jogadores que eu me espelho e que eu aprendo cada dia mais. Outros jogadores que já saíram, como Gerson, como Davi Luiz, todos esses jogadores me fizeram aprender bastante. Mas hoje no elenco, o cara que eu converso bastante, que eu aprendo muito, é com certeza o Jorginho. Não só ele, como o Pulgar, da posição também. E agradeço pelas dicas, pelos conselhos e estou evoluindo cada vez mais. Galera, voltando agora, né? Aí vocês viram aí a fala do Everton Araújo, né? E o Flamengo tem dois times da Europa aí querendo, afinal de contas, jogou muita bola aí na ausência do Pulgar, né? E do Jorginho, os dois contundiram, fechou os dois ali, Paquetá, jogaram demais, né? O Flamengo ficou um tempão invicto aí, né? Uma atuação, esse garoto tem colhido os frutos aí, né? É um garoto que eu torço muito, começou da base do Flamengo aí, né? O Flamengo trouxe ele, né? E esse garoto esforçado aí, um garoto humilde aí, tem mostrado um excelente futebol e nada mais do que gratificante, né, para ele aí ter clubes da Europa já de olho nele, né? Um cara que joga um futebol muito bom, bom marcador, chega bem à frente, chuta bem de fora da área, né? Eu acho aí que é um jogador que vai dar muito certo lá fora, se for. É uma pena se o Flamengo vender, o Flamengo tem que arrumar um cara rápido para compor o lugar dele ali, né? Porque nós temos o Pulgar, que já está com uma certa idade, o Jorginho também, e o mais novo aí, com mais vigor, é ele e não sente. Toda partida joga, é a mesma coisa, cara. Não tem essa não, não é canela de vidro não, tá sempre jogando. Todo jogo o cara tá jogando. Muito bom jogador, né? O Flamengo espera faturar aí, ter um faturamento na venda dele até maior do que Vinícius Júnior, né? Mas isso em termos de euro, né?
Porque quer ganhar aí mais em euros, né, cara? Se vendeu o Vinícius Júnior por 40, quer 45 no Everton Araújo. Não importa quanto dê, esse garoto com certeza quando chegar lá fora, se jogar o que ele joga aqui, vai estar valendo o dobro do preço, não vai demorar muito, vai ter times maiores ainda aí de olho nele, buscando ele, seleção brasileira. Daqui a pouco eu vejo esse cara aí como volante ali, jogando ali muito bem, não porque é flamenguista, não porque joga no Flamengo, entendeu? Mas é o futebol, a gente tem que ser justo, tem jogado muito bem e eu torço muito por esse jogador para que ele possa aí se dar bem na carreira. Você que chegou até aqui é flamenguista, não se esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho da notificação, deixe aquele like. Nós vamos ficando por aqui. Saudações rubro-negra. Isso aqui, galera, é Flamengo.